boa tarde, tudo bem? Já estamos aqui no ar com o seu programa InforBahia News, trazendo para você o informativo aí, o resumo da semana, o resumo de notícias da semana, para você ficar bem informado. E já vamos aí com a primeira notícia, né? Que é a morte do ator, o ator Tommy Scavo. O ator Tommy Scavo, ele morreu aos 39 anos no sábado, dia 20, ao se desequilibrar e cair da sacada do prédio em que morava, lá em Cuiabá. Segundo confirmou a Polícia Civil, Scavo ficou conhecido principalmente por interpretar o peão Zoinho no remake da novela Pantanal, de 2022. Ele protagonizou aí a cena de um beijo gay, um dos poucos da teledramaturgia brasileira, com o ator Silvério Pereira, no último capítulo do Folhetim. A morte do ator foi confirmada ainda, no sábado, pela família dele e logo depois comentada por amigos, artistas famosos. Pouco depois da confirmação, a Polícia Civil informou que o artista morreu após se desequilibrar e cair de uma altura de 4 metros do prédio de 2 andares, onde morava em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Ele foi encontrado no chão, sem ferimentos externos, pelo SAMU. E as autoridades também informaram que Scavo ele estaria bebendo com alguns amigos em um estabelecimento próximo aí à sua residência, minutos antes do ocorrido. O artista deixa a mulher Angra Monalisa, maquiadora da TV Globo, que conheceu nos bastidores de Pantanal, e a filha de 1 ano, que ele teve com ela, a filha Lara. O velório e o enterro do artista ocorreram na tarde do domingo, dia 21, ontem, no interior de São Paulo. Ficam as nossas condolências aí a toda a família do ator. Biden deixa a corrida presidencial. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai deixar a corrida à presidência dos Estados Unidos. Ele vinha sofrendo pressões de diferentes grupos do Partido Democrata. Joe Biden não vai mais concorrer à presidência dos Estados Unidos. O atual presidente vinha sofrendo pressões de diversos setores do Partido Democrata para deixar a corrida presidencial, porque ele não estaria em condições de saúde de retornar ao cargo devido à idade avançada. Em uma mensagem publicada na rede social X, antigo Twitter, Biden escreveu que tinha a intenção de buscar a reeleição, mas acredita que é de interesse do partido e do país que ele foque apenas nas funções como presidente pelo resto do mandato. O anúncio movimenta ainda mais uma turbulenta corrida à Casa Branca, que teve há uma semana um atentado a tiros contra o candidato republicano Donald Trump. E olha só isso. Homem-Aranha diz que foi agredido depois que brincou de soltar a teia com barbante. David Allen, de 25 anos, entrou em luta corporal com um homem que o agrediu na estação Carlos Prates no sábado, dia 20. Os dois foram levados para a delegacia. O Homem-Aranha, filmado brigando com um homem na estação do metrô Carlos Prates, em Belo Horizonte, disse que não conhecia o adversário e que foi agredido quando aguardava o embarque na plataforma. O caso aconteceu na noite do sábado, dia 20. David Allen, de 25 anos, é quem usava a fantasia do super-herói. O jovem trabalha se apresentando em eventos. David, que voltava do trabalho quando a confusão aconteceu, falou que o homem o agrediu depois que brincou de soltar uma teia nele. Olha, Israel confirma bombardeios na cidade portuária de Hodeida, no Iêmen. O ministro da Defesa de Israel confirmou que o país bombardeou o porto de Hodeida, no Iêmen. Várias explosões foram relatadas e um responsável do movimento rebelde apoiado pelo Irã afirmou que Israel vai pagar pelo ataque. Vários bombardeios atingiram neste sábado Hodeida, cidade portuária iemenita controlada por rebeldes hutis. O correspondente da AFP no local relatou ter ouvido várias explosões e a emissora Al-Masra, dirigida pelos rebeldes, relatou uma série de ataques a instalações de armazenamento de combustível no porto. Israel confirmou que atingiu alvos militares no Iêmen. Acabo de deixar o comando central da Força Aérea, onde estive com o primeiro-ministro, o chefe do exército e o comandante da Força Aérea. Monitoramos de perto o ataque conduzido no porto de Hodeida, a 2.000 quilômetros do Estado de Israel. O fogo que atualmente queima em Hodeida é visto em todo o Oriente Médio e o significado é claro.
Um responsável do movimento rebelde apoiado pelo Irã afirmou que Israel vai pagar pelo ataque. Estes bombardeios ocorrem um dia depois de um ataque com drone dos Houthis que contornou a defesa aérea de Israel e deixou um civil morto em um prédio residencial de Tel Aviv. O grupo rebelde governa parte do Iêmen e é aliado do movimento palestino Hamas, em guerra com Israel na faixa de Gaza desde 7 de outubro. Brasil e Itália defendem acordo entre Mercosul. Estagnado há mais de 2 décadas, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia voltou a ser discutido por autoridades nesta segunda-feira em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o colega italiano Sérgio Mattarella pediram celeridade no processo para que um documento final seja alcançado. Veja a matéria. Os presidentes do Brasil e Itália defenderam nesta segunda-feira que o Mercosul e a União Europeia cheguem rapidamente a um acordo comercial definitivo, estagnado devido à resistência de alguns países europeus. Em Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o colega italiano Sérgio Mattarella, que segue em visita oficial no país até sexta-feira, dentro da celebração dos 150 anos da imigração italiana. Como fiz na recente cúpula do Mercosul em Assunção, reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende dos europeus resolverem suas próprias contradições internas. Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral pela União Europeia pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. Os dois blocos negociam há mais de 2 décadas um acordo de livre comércio que prevê eliminar a maioria das tarifas entre as duas regiões, criando assim um espaço comercial com mais de 700 milhões de consumidores. O acordo enfrenta a resistência de alguns países europeus, especialmente da França, cujo setor agropecuário teme a concorrência dos produtos agrícolas sul-americanos. Mais cedo, Lula ainda falou à imprensa sobre a tentativa de assassinato contra o ex-presidente americano Donald Trump durante um comício na Pensilvânia no sábado. Essa é a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar. Nesta segunda-feira, Trump foi nomeado oficialmente candidato pelo Partido Republicano nas eleições presidenciais americanas de 5 de novembro. O magnata vai enfrentar o atual presidente, o democrata Joe Biden. Você acompanhou aí as nossas notícias aí no InforBahia News. Tenha uma boa tarde, obrigada por nos acompanhar. Até mais!